Você é sempre linda. Um oferecimento Michele Marques Cosméticos, porque sentir-se bonita é sentir-se bem. No último programa falamos sobre as varizes, cuidados, formas de tratamento e implicações. Continuamos hoje com a doutora Marina Fonseca para a segunda parte dessa entrevista. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Michele. Bom, então vamos falar sobre as varizes que são retiradas nas cirurgias. Essas varizes fazem falta para o corpo? Não, elas não fazem falta. Na verdade, o objetivo é esse mesmo, é você tirar as veias doentes, as veias que estão doentes, as varizes, para permitir que o sangue passe a circular nas veias normais. Como as varizes são veias dilatadas, o sangue tende a passar por elas, né? Então, se você retira, você vai permitir que o fluxo volte ao normal. A gente escuta e não sabe se é mito. Cruzar as pernas e usar salto alto podem dar varizes, vasinhos e afins? Então, cruzar as pernas é um mito. A maioria das pessoas, né, passa a maior parte do dia de perna cruzada e é um mito sim. Mas a questão do salto alto é um mito relativamente. Na verdade, o salto mais adequado seria o salto de mais ou menos uns 4 centímetros e o sapato também, que ele é muito reto, sem salto, ele não é tão adequado para dor nas pernas. Em questão de formação de varizes, o salto não seria considerado um mito dizer que o uso de salto forma varizes. Então, talvez um saltinho para quem já tem essa dor, talvez uma leve dor na perna, pode até ajudar. Isso. Geralmente o salto mais grosso e de cerca de 4 centímetros. Mais do que isso, ou um salto fino ou um sapato muito reto, ele causa um desconforto na perna e o paciente fica se sentindo mal. Em relação à má circulação na perna, muita gente fala, eu tenho má circulação, minha perna incha. Como que a gente identifica? Em todos os casos gera dor ou não? Como seria? Sim, a má circulação, ela pode ser por causa de varizes ou por causa, por exemplo, de uma doença arterial. Então, é sempre interessante, né, sempre importante que o paciente tenha uma consulta com um angiologista e a partir de um diagnóstico ele tenha um tratamento e um acompanhamento adequado. Essa má circulação, ela não é só por causa da doença venosa, ela pode ser pela doença arterial, que é mais grave do que a doença venosa. Então, a importância de se ter um diagnóstico adequado e um tratamento com o angiologista. Essa má circulação, ela causa um dolorimento ou não? Ela pode ser silenciosa, por exemplo? Sim, no caso das varizes, causa o inchaço e a dor nas pernas. É uma dor crônica, em queimação, em peso, em cansaço. Esses são os sintomas mais característicos. No caso do sistema arterial, se for uma isquemia, né, um problema arterial, o paciente às vezes tem uma dor muito intensa, às vezes associada com dormência dos membros inferiores. São características de dor diferentes. A gente escuta o tempo todo falando sobre trombose. Eu acho um assunto bem interessante para a gente tentar esclarecer para o pessoal de casa. E eu queria que você falasse para a gente o que é a trombose e quais são os sintomas. Como que ela dá esse sinalzinho? A trombose é o maior pânico da maioria dos pacientes que chegam no consultório. A trombose é diferente de varizes, isso eu deixo muito claro, que a trombose é um trombo que obstrui a veia. A varize, como eu já tinha dito, é uma dilatação da veia. O paciente que chega, que tem varize, ele confunde muito e tem o medo da trombose. A maior parte dos pacientes que têm varize não vão desenvolver trombose, então são doenças diferentes. Por isso que a gente gosta de frisar isso. A preocupação da trombose é que esse trombo migre para o pulmão e gere uma embolia pulmonar. Por isso que tanto o pavor dos pacientes em relação à trombose. As causas de trombose, em geral, são relacionadas com o repouso. O
repouso de qualquer tipo, ou seja, um paciente que está internado por muito tempo, um paciente acamado, um pós-operatório que você tem restrição de mobilidade e até nas viagens, né, acima de 6 horas, o paciente se mantém em repouso prolongado e acaba formando essa obstrução do sistema venoso, que é a trombose. Em relação aos sintomas de trombose, o paciente vai ter uma dor súbita na perna, uma dor aguda. Essa perna geralmente incha a perna ou coxa, e é mais comum do joelho para baixo a trombose, então o edema é mais característico de perna e pode dar uma vermelhidão. Isso é a trombose aguda. O paciente que já teve a trombose e já tratou a trombose, ele desenvolve uma situação que chama síndrome pós-trombótica, que é o quê? Que é a trombose crônica daquele vaso. É como se fosse um resquício, né, uma sequela de que houve uma trombose. E aí os sintomas da síndrome pós-trombótica são diferentes, não são esses sintomas agudos, como eu disse. É o paciente que acaba desenvolvendo varizes e tem um edema crônico das pernas. Doutora, mas no caso da trombose, ela tem cura? E qual seria o tratamento? A trombose tem cura. O tratamento dela seria, na fase aguda, a anticoagulação, o uso das meias elásticas e manter a deambulação, né? O paciente tem que caminhar quando ele tem a trombose. No caso da trombose, da sequela, né, da trombose, que seria a trombose crônica, o paciente não apresentou a cura, ele tem a sequela de trombose, ou seja, o vaso dele provavelmente vai ter uma parte do vaso ainda se mantém obstruída. E aí, para você tratar a síndrome pós-trombótica, que é a trombose crônica, você vai usar a meia elástica para controle de edema e tratar as varizes. Explica pra gente, a gente está com alguns tipos de meias elásticas. Explica pra gente esses tipos e qualquer pessoa pode usar ou precisa só pode usar por meio da prescrição? Só pode usar por meio da prescrição, não é qualquer pessoa que tem indicação de uso de meia elástica. Antes se vendiam as meias elásticas com mais facilidade, hoje a maioria é exigido do paciente, né, a prescrição da meia elástica. Por quê? Porque as meias elásticas elas variam com a compressão. O grau de compressão define a indicação do uso da meia elástica. Por exemplo, você tem uma meia que é a mais comum, né, que é essa de compressão 20-30, que o paciente vai usar para tratamento crônico de varizes, para controle de edema, para controle de dor. Você tem também a meia do paciente idoso e do paciente com trombose, que é uma meia com um tecido mais de algodão, um pouco mais rígido, com uma compressão já 30-40, que é para controle desse edema pós-trombose. E você tem também as meias que a gente usa às vezes para tratamento, né? Você faz a escleroterapia, o tratamento dos vasinhos, e aí a gente costuma usar um tipo de meia que é mais comprida, ela passa do joelho, que é a 7/8, e a gente usa esse tipo de meia de compressão durante o tratamento. Então, cada meia tem a sua indicação. O paciente que tem algum problema de circulação arterial, pode ser que ele não consiga usar a meia e essa meia prejudica a circulação dele. Então, por isso, ele tem que ser avaliado e essa meia tem que ser receitada pelo angiologista. Doutora, e no caso das meias, tem um tempo para o paciente utilizá-la em casa ou isso é definido de acordo com cada patologia? Como seria isso? Sim, o tempo de uso da meia ele vai depender da indicação, né? Então, por exemplo, numa viagem, o paciente pode usar durante o voo inteiro. Eu costumo pedir para os pacientes que nunca usaram vir calçar a meia, às vezes até uns dias antes, para ver a tolerância desse. Para acostumar, talvez. Exatamente, a tolerância para o uso da meia. Num pós-operatório, por exemplo, você tem os dias de pós-operatório que você vai usar. No tratamento crônico, né, de varizes, você vai usar diariamente. E essa meia que é usada diariamente, regularmente, ela vai durar cerca de 6 a 9 meses. Depois ela perde elasticidade e aí ela deve ser receitada novamente e trocada. Doutora, explica pra gente o que é a trombofilia. Sim, a trombofilia ela é uma doença genética que pode gerar trombose no paciente. Os pacientes
a maioria das mulheres usa um anticoncepcional ou alguma terapia hormonal, né? Às vezes na menopausa. E esse tipo de terapia acaba predispondo a trombose em pacientes que têm a trombofilia. Então, muitas vezes, o paciente descobre uma trombose na gestação, que é também um fator que predispõe ao surgimento de trombose, ou com o uso quando está em uso desse tipo de hormônio anticoncepcional ou no tratamento da menopausa. E a partir disso é importante ele procurar o angiologista para que seja pesquisada algum traço de trombofilia ou a trombofilia propriamente dita. Se o paciente, dependendo do tipo de trombofilia que for diagnosticada, ele vai ter que fazer um tratamento anticoagulante prolongado ou até para o resto da vida. Se ele tiver só um traço e uma tendência, você tira o fator causal, que seria o hormônio ou o anticoncepcional. Exatamente. E aí você pode, por exemplo, numa próxima gestação, fazer uma prevenção com anticoagulante para esse paciente não recorrer com a trombose em uma outra gestação. Durante toda a gestação seria utilizado esse anticoagulante? Dependendo do tipo de trombofilia, tem essa indicação. Mas, por exemplo, o puerpério, o pós-gestação, né, depois que o neném nasce, a gestante tem uma tendência ainda maior do que no período gestacional de ter a trombose. Então, às vezes, dependendo do tipo de trombofilia, você faz o tratamento depois do nascimento, né, e não durante a gestação toda. Isso vai depender do tipo de trombofilia que vai ser definido com o médico. Doutora, e no seu dia a dia? Conta pra gente qual é a maior procura que você tem aqui na clínica. Sem dúvida, a maior procura são pelo tratamento dos vasinhos, né? Alguns pacientes já chegam com as varizes mais grossas e tudo, mas a maioria é tratamento de vasinho mesmo. Aqui a gente consegue fazer incluir todos os tipos de tratamento, que seriam as aplicações com vários tipos de líquido, de esclerosantes. A gente consegue fazer a espuma é sempre guiada por ultrassom. Além da espuma e da escleroterapia líquida, a gente faz também o laser transdérmico e quando o paciente tem indicação de cirurgia, a gente opera em alguns hospitais aqui próximos da clínica mesmo. Bom, a gente viu que a prevenção e consultar sempre o angiologista é muito importante, vai além da estética, uma questão de saúde. Eu quero agradecer demais, doutora, a sua participação. Eu que agradeço, Michele, foi um prazer. Foi muito bom, principalmente que nós falamos, além da estética, falamos muito sobre a questão da saúde. Sim. Você de casa, obrigada pela companhia e não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube. Lá você assiste a todas as entrevistas que foram ao ar até hoje e poderá interagir com os nossos convidados, inclusive com a doutora Marina. Envie para o WhatsApp abaixo a sua pergunta ou sugestão que o próprio entrevistado vai responder nos próximos programas. Semana que vem a gente se encontra. Até lá! A Clínica Viotto chegou a Belo Horizonte. Há mais de 13 anos no mercado, o Dr. Viotto, especializado em tratamentos estéticos odontológicos, é referência nacional e internacional. Ele conta com uma equipe multidisciplinar altamente especializada para atender com qualidade em várias áreas da odontologia. Uma das especialidades da Clínica Viotto são as lentes de contato dental, que se tornaram uma solução para quem deseja dentes mais bonitos com aparência natural em pouquíssimo tempo. Usando técnica de ponta, a Clínica Viotto utiliza lentes de contato de porcelana que são resistentes, duradouras e parecidas com o dente humano. Com tudo isso e profissionais treinados por mais de 3 anos, temos a certeza da excelência e do alto padrão de qualidade. Clínica Viotto BH, pioneira na arte de transformar sorrisos.